rapaziada, saudações vascaínas, vocês ligados aqui no canal. Eu torço pro Vasco, é muito bom ter você por aqui. Se você é novo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que nós soltarmos aqui na plataforma do YouTube. Então, como eu disse, seja bem-vindo e vamos falar hoje de alguns assuntos que intrigam a gente. O primeiro deles é a negociação envolvendo Felipe Coutinho. Também a questão das lesões de Estrela, Guilherme Estrela e João Vitor. Falaremos também sobre Alex Teixeira, Souza, o novo executivo chegando no Vasco, entre também Mano Menezes, Alan, isso e muito mais, rapaziada. Então já rodou a vinheta, a gente vai trocar essa ideia agora de torcedor para torcedor. Então vamos lá, rapaziada. Infelizmente temos duas notícias tristes para o nosso torcedor, para nós torcedores, que é a lesão confirmada de Guilherme Estrela e João Vitor, o zagueiro João Vitor, que estavam fazendo boas partidas desde quando entraram, quando o Rafael Paiva assumiu, tem feito bons jogos, e infelizmente o João Vitor saiu ali no hall de São Januário indo embora, ele saiu mancando, e o jornalista perguntado, se eu não me engano foi o pessoal do BTB Esporte, perguntou, e ele falou que somente com o exame queria saber. Pois bem, e a informação inicial é o seguinte, traga pelo Lucas Pedrosa, vai estar aí na tela para vocês. O João Vitor teve uma lesão parcial do ligamento colateral do joelho direito após um choque com o adversário. Fez exame no domingo e iniciou o tratamento junto ao DESP. O Estrela não foi visualizada alteração estrutural aguda no menisco lateral do joelho direito, após exames realizados no último domingo. Então, rapaziada, é o seguinte, o Pedrosa ainda emenda aqui. Galera, é importante frisar que a lesão do João Vitor foi um choque. É impossível evitar esse tipo de contusão e o famoso acidente de trabalho. A tendência é que ele fique cerca de 6 semanas fora em um tipo de tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Rapaziada, então já vê que, claro que o futebol é um esporte de contato, né? Contato físico, principalmente, tem essa questão de você se chocar e acabar se machucando. Infelizmente, a gente está tão azarado que no momento que a gente consegue um cara ter uma sequência, acaba se machucando. E isso atrapalha muito, rapaziada. Atrapalha muito o andamento da competição. O Vasco agora tem partidas difíceis. Tem o Fortaleza dentro de casa. Depois enfrenta o Internacional fora. E o Corinthians. Então, até lá, não sabemos se os reforços já vão poder jogar. Ou, se eu não me engano, acho que só pode estrear a partir do Corinthians. Mas não sabemos como é que vão estar fisicamente, porque ainda tem a questão de treinamento, até ser anunciado, poder treinar com o elenco. Então, muitas coisas vão acontecer. Mas, a princípio, 6 semanas. Em torno de um mês e 15 dias, mais ou menos, vai ficar fora o João Vitor. O Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaíno, disse que o Estrela deve estar à disposição do jogo contra o Fortaleza. Tomara, né, rapaziada, que o Estrela é um jogador interessante, é um jogador, um meio de campo clássico, que sabe dar um passe, sabe fazer uma finalização, tem uma boa visão de jogo, então seria bom pelo menos não perder os dois, mas a princípio eu acho que pelo andar da carruagem o Vasco vai preservar os dois jogadores. O João Vitor já é certo de ficar fora, mas o Estrela eu acho que vai ser preservado. E tendo em vista que isso pode acontecer, eu vejo uma oportunidade de o JP ganhar a posição ali, o próprio Payet também, que está voltando de lesão, saiu irritado no jogo contra o Botafogo, mas é coisa do jogo, já foi contornada, até falaram no meio da imprensa que já foi contornada a situação, está tudo normal, acabou a polêmica. Eu até concordo com o Vene Casagrande quando ele fala no programa de hoje que ele estranharia se o jogador não ficasse com raiva, não ficasse bolado com isso que está acontecendo. Porque você tem um jogador que fica satisfeito por estar saindo, sendo substituído, tem que se estranhar. Agora, o Payet saiu revoltado com toda razão, estava fazendo um bom jogo, começou a fazer um bom jogo, até ele entrou, até se aquecer legal, começou a dar uns passes, começou a fazer umas leituras legais de jogo.
Aí, no momento que ele estava bem, o Rafael Paiva acabou tirando, mas explicou depois a questão da minutagem. Então a gente tem que entender essas coisas. O Vasco está no crescente, tem a questão de técnico, se vai contratar, se não vai. Eu acho que deveria logo, não sei a sua opinião, se deveria efetivar logo o Paiva, contrata um técnico, porque é bom que traga logo um técnico. E falando sobre técnico, rapaziada, vamos falar logo desse assunto? Porque tá aí na tela para você. Fluminense encaminha a contratação de Mano Menezes. Graças a Deus. Eles estão assinando o decreto de ir para a Série B. É isso mesmo. Estão assinando o decreto. Se quiser a caneta, tá empresto. Se quiser, eu empresto para eles assinar logo. Porque, cara, o time do Fluminense não se enquadra no perfil do Mano Menezes. É um tiro no pé. E tomara mesmo, e esse tiro no pé é bem válido, que seja ele mesmo o cara que vai afundar o Fluminense de vez. Para pagar a Série B que eles estão devendo. Então, é isso. Acertou a contratação praticamente, aí tá quase tudo certo. Até o Vene Casagrande falou no programa também que tinha ligado pro Mano Menezes e aparentemente tá tudo certo. Só falta a questão da assinatura e o anúncio. Então, que ele tenha uma má sorte no Fluminense, né? Uma má sorte e não consiga fazer um bom trabalho e que o Fluminense caia para a segunda divisão. E também, rapaziada, acabou também a questão do burburinho, né? Alan foi anunciado oficialmente pelo Botafogo e tem muitos botafoguenses já sacaneando nós vascaínos porque foi trago pelo pessoal do Atenção Vascaíno que o Alan tinha ficado chateado porque ele se arrependeu de ter assinado o pré-contrato. Mas não sei, cara. Eu fiquei na dúvida quando eu vi o anúncio. Achei que passou muita sinceridade na questão dele falar que é um sonho poder defender as cores do Botafogo e que ele tenha muita sorte. Eu queria muito ver o Alan vestindo a camisa do Vasco novamente, mas acho que isso não vai ser mais possível. Não vai ser mais possível porque o Alan já tem, se eu não me engano, 34 para 35 anos. Ele fez um contrato de 2 anos, se eu não me engano, com o Botafogo. Então, infelizmente, não vai dar mais para o Alan, né? Que ele tenha muito sucesso, possa jogar um bom futebol. O Botafogo está se reforçando muito bem, que tenha sorte, né? Eu sei que é triste nós vemos um jogador cria da base e para outro rival. E falando de cria da base, vamos falar sobre Souza, Alex Teixeira e Coutinho. Mas antes de falar disso, vamos falar também do novo executivo. Marcelo Santana já se despediu do América do Rio Grande do Norte e chega ao Vasco. Então, provavelmente já está trabalhando nos bastidores para as contratações que o Vasco precisa fazer e deve começar a tocar essa questão das contratações. O Vasco já tem certa já as negociações com Alex Teixeira e Souza. O Souza até rescindiu já o contrato com Istambul Basaksehir. O Alex Teixeira estava livre, então fica mais fácil. Falta somente anúncio dos jogadores e esse anúncio desse diretor executivo. Lembrando que falta o CEO e o CFO. Se eu não me engano, os dois vêm vindo do Cruzeiro, que vão poder vir para o Vasco. Eu não me recordo o nome dele agora, que acabei esquecendo de pegar na hora da pauta aqui do vídeo. Mas a intenção é que o Vasco já feche logo essa diretoria da SAF como um todo. O diretor executivo já está chegando, o CFO e o CEO que vai comandar o departamento do clube, o clube como um todo. E falando de especulações, rapaziada, surgiu o nome de Brian Rodrigues, o uruguaio de 24 anos, ponta uruguaio, que joga ali pela esquerda, que interessa ao Gigante da Colina. A informação foi passada primeiro pelo Lucas Pedrosa, também o GE apurou, mas o Vasco tem concorrência nesse jogador. E é o Corinthians. E o Corinthians parece estar mais perto de poder negociar a negociação com o jogador. Porque já abriu negociações com o time dele lá para poder contratar ele. Rapaziada, eu vejo como jogador interessante. É um jogador muito agudo, habilidoso. Um jogador que tem um bom passe, também tem um bom drible, uma boa finalização. Então acho que seria um jogador interessante para o elenco do Vasco. Agora, como vai ser as condições? Que, pelo que parece, é 4 milhões de dólares a negociação do Brian Rodrigues. Sairia em torno de 20 e poucos milhões, por aí, 24, 22 milhões, por aí, que sairia a negociação desse jogador. E o Vasco, como está no momento que o Pedrinho falou que a SAF está quebrada, teria que ser muito criativo para trazer esse jogador. O Corinthians, não sei como é que consegue abrir negociações com jogadores assim, porque
o Corinthians só vive com problema de falido praticamente e acabou de ter uma dívida com o Rojas, aquele meia que está agora no time do Messi, foi para lá e cobrou uma dívida e ganhou 40 milhões de reais do Corinthians. Então, eu não sei como é que esse time consegue fazer essas negociações. Mas tudo bem, que se for para lá, boa sorte para ele, mas a informação é que o Vasco também tem interesse na contratação desse jogador. E vamos falar do assunto principal do vídeo. Felipe Coutinho, muito próximo de chegar e ser anunciado pelo Vasco. O único problema, mudou os moldes do contrato. É isso mesmo, rapaziada. O Coutinho chega agora por empréstimo, com uma opção de compra. É isso mesmo. Informação traga, primeiramente, que eu vi na semana passada pelo Gilmar Ferreira, vou ser sincero aqui para vocês, mas não tinha levado tão a sério. Mas o Pedrosa, como está aí na tela para vocês, Coutinho fecha com o Vasco e o anúncio oficial deve acontecer até quarta-feira. A longa negociação envolvendo Vasco e Felipe Coutinho está chegando ao fim. Antes do próximo. Como muitos da torcida brincavam, agora não falta mais nenhuma etapa. E o anúncio oficial após a assinatura de contrato deve acontecer até quarta-feira, dia 3 de julho. Forma de negócio. Inicialmente havia um acordo de rescisão de contrato com o Aston Villa, mas nos últimos dias, quando o Vasco já havia atendido todas as necessidades do meia Coutinho e seus representantes entenderam junto ao clube inglês que o empréstimo seria a melhor opção. Um ano de contrato com o Cruz Maltino, como os amigos da Aline Nastari e Gilmar Ferreira divulgaram, mas adiciono a seguinte informação: o Vasco terá a prioridade e uma possível compra ou um novo empréstimo para o clube brasileiro. O clube até buscou por 1 ano e meio de contrato para tê-lo na temporada de 2025 inteira, mas não ocorreu acordo. Vale ressaltar que a vontade de Coutinho em retornar ao Vasco foi o principal fator para o negócio acontecer. Pedrinho também foi solícito em buscar atender os pedidos do meia, em uma transição difícil, mas que terá um final feliz para a torcida, para o torcedor, e a janela de transferência abre no dia 10 de julho. E a joia, a partir desta data, já deve estar disponível para ajudar o Cruz Maltino. Rapaziada, como vocês podem ver, e ainda tem mais uma informação. Caso o Coutinho arrebente, jogue muito bem aqui e seja vendido durante esse 1 ano de empréstimo, o Vasco ainda vai ter direito à taxa de vitrine. Então, o negócio tem que ser bom para ambas as partes. O que vale aqui, galera, eu penso no seguinte: eu gostaria muito de ver o Coutinho por mais tempo aqui. Pode acontecer isso, mas se caso não acontecer, vamos pensar o seguinte: o Coutinho quis estar aqui, ele quis jogar no Vasco, ele atendeu aquilo que a torcida queria sempre, de um jogador que, quando está próximo de encerrar sua carreira, venha para o Vasco. E o Coutinho está numa fase boa ainda, 32 anos, ainda tem muito futebol para jogar, até na Europa mesmo, se ele quiser. E ele escolheu estar aqui no Vasco. Então vamos ser um pouco honestos. Ele quis estar aqui e ele está aqui porque quer. Não adiantava o Vasco fazer esforço nenhum se ele não quisesse estar aqui. Ele está aqui porque quer e vai assinar com o Vasco. Por empréstimo, depois uma compra, não sei o que vai acontecer. Mas o importante é que agora Coutinho é do Vasco. Não tem para onde correr. Falta somente a assinatura, o anúncio, isso é questão de tempo. Falta somente a liberação lá a assinatura do Aston Villa para esse contrato chegar aqui, e o Vasco assinar o contrato com o Coutinho e a fazer o anúncio e a apresentação tem que ser em grande escala, uma grande apresentação, porque o Coutinho merece por todo o esforço que ele está fazendo. Não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas deve ser feito assim. Então, rapaziada, é esse o vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Deixou o seu like, se inscreveu no canal, ativou o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. A gente quer estar crescendo aqui na plataforma, conta muito com a sua ajuda. Provavelmente mais tarde vamos estar fazendo uma live aqui no canal e eu conto muito com a sua colaboração. Valeu? Fica com Deus, até a próxima e fui!